fala aqui é Ricardo Aragão. E eu ajudo vendedores a aumentarem as suas vendas em 60 dias. E hoje, novamente, estou aqui para trazer um tema interessante para todos nós, povo de venda, nós vendedores, nós que somos da área comercial. E é algo que muitas vezes mexe com a nossa cabeça e com a nossa confiança. E o tema é vendedor com baixa autoconfiança. É um tema que eu digo que você não precisa ir em psicólogo para isso. Lógico, não sou médico, mas na maioria das vezes não precisa envolver psicólogo, não precisa envolver terapia. Se você quiser fazer, se você acha importante, tudo ajuda, né? Buscar um profissional para te ajudar em determinadas áreas. Cada um na sua área, cada especialista na sua área. Mas às vezes a pessoa acha que ela está com baixa, né, autoconfiança, com autoconfiança em xeque, ela está em depressão. São coisas diferentes. Lógico que eu não sou médico para diagnosticar isso, não sou psicólogo, psiquiatra, psicanalista, não sou terapeuta, mas o que eu entendo é que em vendas, muitas vezes nós ficamos abalados por diversas situações. É meta, é pressão do gerente, é pressão de um lado, de outro, de cima, de baixo, da venda, da meta que você não bateu, da meta que você vai bater de um dia ruim. Então, o dia do vendedor, muitas vezes, começa lá em cima e acaba lá embaixo, ou vice-versa. Às vezes você está lá em cima e você está lá embaixo numa velocidade extrema e, ao contrário também, você está lá embaixo, de repente você fecha uma venda, duas, três, e as coisas começam a acontecer e para de novo. E isso abala muitas vezes o nosso emocional, que é a autoconfiança também, né? E o que fazer para diminuirmos isso, para termos uma confiança maior? É óbvio que a autoconfiança, ela aumenta com vendas, com metas sendo batidas. É sobre isso que eu quero falar aqui hoje, sobre a minha visão de vendedor com isso, sobre a minha visão, né, de gestor de vendas, de recrutador de pessoas, de treinador de profissionais, né, de líder de equipe, a respeito disso. O que, de fato, podemos fazer no dia a dia para aumentarmos a autoconfiança e tirar, né, essa baixa autoconfiança da gente. Ou seja, o que faz o vendedor baixar a autoconfiança? Primeiro ponto, o excesso de não. Em algumas situações, o excesso de não é muito alto. Existem mercados que a conversão de vendas é 5%, 10%. Então, estou te dizendo que você vai atender 10 clientes para fazer meia venda, né? 20 clientes para uma venda. Tem mercados que a venda é 20%, 25%. E tem mercados que a conversão o que eu atuo hoje é 40%, 50%, 60%. Já vi vendedores com 80%. Né? Mas tudo depende do segmento. Eu já tive mesmo conversão de 0% no mês. Atendi muitos clientes, passei o mês sem venda. Isso faz parte. É frustrante. A nossa autoconfiança realmente vai lá embaixo. Então, o que temos que fazer para mudar isso? Diminuir o primeiro ponto, né, o excesso de não. Então, a gente sabe que isso vai prejudicar a gente. Já vou falar o que fazer para sairmos dessa situação. Outra coisa, já falei no início, não bater metas. Você não bate meta um mês, outro mês, não bater a sua meta diária, a sua meta semanal, a sua meta quinzenal. Isso vai baixando a nossa autoestima, a nossa autoconfiança. Você começa a se questionar se é capaz, se não é capaz. Será que eu nasci para isso? Eu te digo que é questão de... Todos nascemos para ser felizes. É lógico, a felicidade nós temos que buscá-la, mas muitas vezes ela é um momento em nossas vidas, né? E a gente não pode confundir felicidade com alegria. Às vezes eu estou alegre num determinado momento. Agora, a felicidade ela tem que ser contínua. Os coaches falam muito disso, né? Então, não bater a meta diminui a nossa autoconfiança. Outra coisa, não conseguir aumentar as vendas. Você vê que uma coisa puxa a outra. Muito não é consequência de não bater meta é consequência de não aumentar as rendas, que também é consequência de não aumentar
de não aumentar a venda, que também, por consequência, você não aumenta a sua renda. Então, uma situação está ligada à outra. Eu digo que uma coisa ruim, muitas vezes, puxa outra coisa ruim. Né? Como eu saí desse círculo vicioso e entrar no círculo virtuoso? Outra coisa muitas vezes, também o excesso de clientes a serem atendidos num dia só. E eles não te falaram não definitivo. Eles não te dão não. Simplesmente não te dão não. De 20, 5 falam não. Então, você tomou poucos não. Mas 15, talvez, essas pessoas não fecham. Será que não estão fechando porque você ainda não está pronto, porque você está com baixa autoconfiança, porque você precisa aprender mais? Ou realmente você deu azar? Mas essa questão de azar ou sorte, eu digo que já existe o jogo de sorte ou azar, né? Você tem que jogar numa loteria, numa cena, num bingo, e realmente é sorte. Depende da sorte. Mas eu digo que em vendas não, depende do seu trabalho, da sua evolução como profissional. Então, esses são os principais fatores. Excesso de não bater a meta, não conseguir aumentar as vendas, por consequência, não aumentar a renda, e o volume de clientes atendido no dia, que muitas vezes nem te diz não, mas também não diz sim. Fica naquela situação. E isso, muitas vezes, é pior que o não. Ele não te fala nada. Vou pensar, né? Vou pensar, aí nós vendedores que temos a saber tirar esse vou pensar e também tirar o não do cliente, né? Ou buscar o sim. Outra coisa, não podemos confundir essa diminuição de autoconfiança ou misturar com problemas pessoais. Mas como eu vou fazer isso, Ricardo? Eu sei que é difícil. Vamos dar um exemplo aqui. Um exemplo hipotético. E nem vou citar eu, que eu não gosto de citar esse exemplo. Graças ao bom Deus, ao universo, meus pais estão vivos. Mas vamos supor que o Zezinho não tem mais... infelizmente, perdeu o pai. No dia do trabalho, aquele dia era um dia importante de vendas para ele, era o dia de fechamento do mês. Difícil lidar com isso. Qual que é a decisão que o Zezinho vai tomar? Ele vai trabalhar ou não? Provavelmente não, na maioria das vezes. Tem gente que vai. E na próxima semana, quando ele for trabalhar? Ele é muito ligado com o pai dele. Estou falando pai, poderia ser uma mãe, uma esposa, um filho, um irmão. É uma pessoa muito próxima dele. E como ele vai trabalhar nos próximos dias? Ele está abalado. Mas essa situação é uma questão emocional, amorosa, afetiva. Não é, então a gente não pode confundir isso. Mas é fácil separar isso? Não é fácil. É muito difícil. Isso vai durar para sempre? Não. Mas muitas vezes nós confundimos. Aí eu fui ao extremo. Mas uma discussão no casamento, com a namorada, com o namorado, com os pais, com os filhos, com um colega seu muito próximo, atrapalha? Lógico que pode atrapalhar. Então, mas isso, não estou falando, não é ligado diretamente à venda, é um problema pessoal seu. Uma doença também é um problema pessoal, uma morte também é um problema pessoal. O endividamento. Às vezes, muitos vendedores se encontram nessa situação, o cara está endividado. Como que está a autoestima dele, a autoconfiança dele? Então, é hora de manter a concentração. Outras coisas, isso eu estou falando de situações mais graves, mas muitas vezes nós mesmos arranjamos problemas. O endividamento é um problema que nós arranjamos. Uma doença, normalmente a gente não busca por uma doença. Ninguém quer ficar discutindo um casamento, mas o endividamento, ficar com dívidas, é nosso, porque muitas vezes, no momento da minha vida, eu comprei algo que eu não podia comprar e lá na frente fez a diferença, né? Eu não tinha receita lá na frente para pagar aquilo. Mas, e aí virou uma bola de neve, a gente sabe onde isso vai dar. Às vezes nós arrumamos ruídos. Então, primeira coisa para melhorar a autoconfiança, se concentre, né? Tire os ruídos. Como superar isso? Vamos lá. Primeiro ponto, a máxima da venda, vendendo. E, cara, mas isso é óbvio. Mas a maioria das pessoas pecam no óbvio. Não é isso?
maioria dos vendedores pecam no óbito, principalmente aquele mais experiente que vende pouco. Ele já acha que sabe tudo e ele, então eu vendo a hora que... Não, vendendo. E o novato também, né? Às vezes ele não sabe disso. Mas isso é óbvio. Mas é o óbvio que atrapalha as pessoas. Para os meus vendedores, eu sempre digo, menos é mais. Às vezes você fala demais, você perde a venda. Às vezes também você fala de menos, então tem que ter o ponto de equilíbrio. Por isso, muito treinamento e muito atendimento a clientes. Ou seja, mas como? Então, eu estou com a autoconfiança abalada. Me concentro e busco obstinadamente, mas você lembra que eu falei que um mês, obstinadamente, né? Obstinadamente, uma venda. Tem que buscar, focar todos os seus esforços, quando você estiver no trabalho, no seu horário de trabalho, internamente ou externo, em buscar uma venda. E logo que você fizer essa venda, grite, comemore e vá para outra. Busque outra rápida, porque sua autoestima está alta, você vendeu, a sua confiança está boa. Porque senão vai acontecer muitas vezes o que aconteceu comigo. Imagina, eu passei um mês sem vender. Já passei mesmo. Como que estava o meu emocional naquele momento? E eu sei que nós, vendedores, passamos por isso. Talvez você que esteja me ouvindo agora, passou por isso e está passando agora. E como sair disso? Busque uma venda obstinadamente, com todas as suas forças. Peça ajuda para um colega, para um amigo, nem que você divida essa venda. Peça para um amigo vender com você, eu divido com você. Peça para o seu gerente sair com você. Né? E você vai vender. E aí você vai correndo para outra venda. Busque, não dê tempo. Né? Respira e continua no nível alto de energia. Outra coisa importante, para você sair desse momento, se concentre, aumente seu foco. Eu já falei outras vezes, em um momento que eu trabalhava com vendas de carro, e foi o início da virada na minha vida, eu vi que a renda começou a aumentar, e eu estava no momento de ouro de vendas de carros, né? Então, ganhava-se muito, com financiamentos, com acessórios, com venda de seguro, o que menos pagava era a comissão do carro, mas então a gente fazia o pacote, né? E eu evitava almoçar. Não aconselho você a fazer isso, que faz mal para a saúde, né? Depois disso, eu ganhei uma gastrite. Mas você pode evitar rodinhas, né? As rodinhas negativas. Não desperdice o seu tempo com essas rodinhas. Essas rodinhas que eu já falei, ruídos. O que é ruído, Ricardo? Você está lá na hora do trabalho, está pensando na conta de telefone. Se concentra ali. Mas eu não paguei. Agora já foi, meu amigo. Se concentra depois. Tirando aquelas coisas extremas, que é uma doença, uma morte, uma discussão realmente grave, familiar, se concentre. Tire os ruídos. Sabe? Se concentre. Fala, eu preciso vender, eu preciso vender. Fique com isso na sua cabeça e a venda vai vir. Logo, também existe todo um preparo, como eu sempre falo, né? Mas não, é o que você pode fazer no momento para melhorar a sua autoconfiança. Então, não desperdice tempo com rodinhas. Eu, no caso, nem almoçava. Eu não estava em rodinhas. Quando eu trabalhava na concessionária, né, e eu via os colegas lá conversando, éramos em 17 ou 18, sempre 3 estavam em primeiro. Engraçado que os 3 primeiros eram eu e mais 2 colegas, né? Inclusive, ali no grupo todo, nós disputávamos as primeiras posições também, que era um grupo de concessionárias. É uma das maiores do Brasil aí. E engraçado, né? Tinha uns que vendiam um mês, oscilava, né? Outro mês não, outro mês sim, porque a conversa era mais importante. Muitas vezes reclamar do chefe, reclamar do gerente, reclamar que não estava vendendo, reclamar disso, e cansei de ver rodinhas assim. Rodinhas negativas são horríveis. Também tem rodinhas que não são negativas, mas você está desperdiçando tempo, não é o momento da venda. Mas a empresa está fazendo um treinamento aí, sim, vai para o treinamento. Ali é uma discussão importante que o gestor chamou. O gestor jamais vai tirar do salão de vendas, do balcão de vendas, do seu área, de onde você está, área de trabalho, para falar algo irrelevante, né? Então, foque, tire ruídos, faça, mas eu não vou ficar assim, não faça então igual eu, talvez. Mas se você se sentir disposto,
Eu não vou aconselhar ninguém a isso. Mas almoce mais rápido. Em vez de, eu tenho 2 horas de almoço. Se for possível, almoce 1 hora, meia hora. Mas eu não posso, eu bato cartão, Ricardo. Então, vai estudar nesse momento. Vai ligar do seu celular, sei lá, para um cliente seu. Sabe? Se concentre no seu horário de almoço. Você precisa virar o jogo. Ok? E, outra coisa, aumente o volume de atendimentos. Qual que é a consequência disso? Se você aumentar, a tendência é que os nãos também aumentem. Você vai aumentar o volume de atendimentos. Mais clientes, mais chance de fechar. E, inicialmente, você vai ter mais nãos, mas a tendência é que eles diminuam, porque você vai ter possibilidade de vender mais, você vai ficar mais cascudo, você vai entender melhor as objeções do cliente, vai melhorar a sua prática na questão de venda, vai aumentar a sua venda. Mas eu estou trabalhando mais que o outro. É necessário, é o preço desse momento. É mais cansativo, mas vai dar certo. Eu sempre digo para os meus vendedores, principalmente aqueles que estão já se achando a última bolacha. E nós somos assim, faz parte do mundo dos negócios, faz parte do ser humano. Às vezes o ego fala mais alto, às vezes a autoconfiança fala mais alto e ele começa a cair. Eu falo, meu amigo, volte ao básico. E no meu negócio, voltar ao básico, leia os manuais, veja vídeos de treinamento, faça treinamento com colegas, atenda mais. Aumente, principalmente, não adianta também ler nada fazendo, sem aumentar o número de atendimento. Volte ao básico, atenda mais. Não é porque você é mais veterano, tem mais tempo, tem até mais carteira de clientes, que não vai ter que... Você vai ter que dar a volta por cima. Então, venda mais. Volte ao básico. Isso que eu estou falando para você aqui tem que ficar cravado no seu coração, na sua mente como vendedor. Você pode lembrar-se disso daqui a anos. O Ricardo sempre disse que quando eu estou mal, a venda não está acontecendo, aumente as vendas, os atendimentos. Vão aumentar os nãos, mas a tendência é que depois eles começam a diminuir e você começa a relembrar tudo. É impressionante. Tudo que é básico, a gente acha que não precisa mais. É o básico que nos faz vender. Que é mais do que básico atender o cliente, uma venda atrás da outra. É básico. Não estou falando que é fácil. É simples o entendimento. Não é fácil e é difícil. E depois a roda começa a girar, as coisas começam a acontecer. E outro ponto para você melhorar. Você precisa decidir e acreditar em você. Porque não adianta o gestor acreditar em você, os seus colegas acreditarem em você, a sua família acreditar em você e você não acredita. A sua autoestima continua abaixo. Então, você tem que tomar uma decisão. Eu quero realmente estar aqui? Eu gosto do que estou fazendo? Eu sei que eu sou capaz? Bate no peito e fala, eu sou capaz. E eu te digo que eu vi ao longo dos anos, né, eu vi pessoas até com menos intelecto, com menos, sabe, menos cultura, ser muito mais próspero do que aqueles que leem muito, estudam 2, 3, 4 faculdades, 2, 3 pós-graduação, e MBA, e até mestrado. Já vi pessoas com menos diplomas, né? Menos títulos, venderem mais, porque venda é venda. Ok? Vou dar um exemplo aqui de uma colega de trabalho. Hoje ela deve estar com 8, 9 anos de trabalho. Eu te digo que ela começou bem, seus primeiros 6 meses foram bem, e depois começou a cair. E a autoconfiança sempre vai baixando. E ela aguentou bastante, porque até o 5º ano dela, 5º, 6º ano, não foi bom. Cada ano era pior. Ela foi uma vendedora média, começou como média, né? Ela começou do zero, subiu, manteve-se no médio, foi caindo, média para ruim. Né? E quando ela estava no fundo do poço, ela teve que tomar uma decisão. E ela decidiu o seguinte, eu já estou nesse negócio, eu gosto do que eu faço. E a pergunta é, se eu sair daqui e quero continuar com vendas, ela também a pergunta, quero continuar com vendas? Quero. Eu vou ter que começar tudo de novo em outro lugar, eu já aprendi, eu já domino o produto, eu já conheço o mercado, já conheço a empresa, já conheço as pessoas, então eu começo daqui. Lógico, estou falando de uma situação onde você tem possibilidade de crescimento.
de aumentar a sua renda, crescimento de cargos, né, de carreira. Então, ela tomou a decisão. Ou seja, há uns 3 anos, 3, 4 anos, ela está no nível alto. Ela saiu do ruim, foi para o médio, está no nível ótimo de vendas. Eu não falo top, são uns poucos, mas ela é uma ótima, excelente, quase uma ótima vendedora, quase uma excelente. Então, eu nunca me esqueço dessa frase dela. Se eu tenho que começar, se eu tenho que recomeçar, então vou começar por aqui, que eu já sei. Fantástico. E ela deu esse depoimento em uma das reuniões, e acredito que naquele dia ela ajudou muitos vendedores que estavam se questionando. Me ajudou também como gestor. São palavras, frases que não são frases prontas. Ela se questionou. E sempre eu questiono isso aos meus vendedores. Eu já me questionei assim por várias vezes na vida. No início, eu te digo que nos 15 primeiros anos, eu oscilava demais, e quem nunca? Faz muitos anos que eu já não oscilo, mas eu cumpri várias etapas aí do processo. Algumas boas, até os 15 anos, de início de carreira, aqui no início de carreira, 15 primeiros anos, e 15 anos, esses 15 anos realmente foram mais situações ruins do que boas. Mas eu permaneci, E venci. Isso que é o principal. E você é um vencedor. Mas daí vem aquele vendedor negativo, aquele estraga prazer, E fala para você, fala para mim, você está ouvindo, você está me ouvindo agora, você está ouvindo seus colegas falando justamente isso que eu te falei agora. E aí vem o urubu, Mas eu já tentei e não consigo. Essa frase, eu tentei, é a mesma coisa que dizer eu não vou conseguir. Quem tenta não consegue. Quem tenta, a frase já está dizendo, eu estou tentando, sempre está tentando. Lembre-se da última frase que eu falei para você, eu vou recomeçar. Então, quando você decide recomeçar, não existe tentar, é uma decisão. Então, eu vou conseguir. Quanto tempo? Ainda não sei, não está claro na minha mente, mas eu vou conseguir. Ou já consegui, não sei quando. Então, você tem que ter essa certeza, mas o negativo não. Eu já tentei, ele vai continuar tentando. Ele vai ter semanas boas, semanas ruins, meses bons, meses ruins, oscilar, meses ótimos, meses ruins, péssimos, anos bons, anos ruins, e a maioria ruins, assim como eu tive lá no início da minha carreira. E o negativo continua, ele não se dá satisfeito, ele te fala assim, todos estão tendo a mesma dificuldade. Olha o que ele fala. Mas está todo mundo igual, está todo mundo difícil. A pergunta é, não tem ninguém prosperando nesse negócio? Se não tem ninguém, pense bem, então mude, Mas sempre tem alguém. Sempre tem alguém. Aliás, o sucesso, eu já li isso num livro, não me lembro o nome, o sucesso não é para todos. Ele é anormal. Mas talvez você não queira ter tanto sucesso, mas ser um vendedor médio para cima. Então, não acredite nisso que ele está falando. Todos têm a mesma dificuldade? Todos têm, mas por que outros superam? Essa é a pergunta. O cara que quer dar desculpa, eu já tentei, todo mundo está igual, está ruim para todo mundo, e todo mundo dá a mão e morre afogado. Todos têm a mesma desculpa. Então, já tentei, não, vou conseguir. Todos têm a mesma dificuldade. Entendo que todos têm. Mas você vai buscar mais. Você vai buscar sair disso. Porque eu também tive essa dificuldade e sei que dá para sair. E é justamente do jeito que se sai, justamente do jeito que eu estou falando. Já tive momentos de autoconfiança muito abalada. Quem não teve? Até quando você briga para mais alto, ela começa a ser questionada. Toda vez que você se testa para cima ou para baixo, não é fácil. É uma briga nossa, nós, de mim, comigo mesmo. Então, você tem que se questionar. Eu quero mesmo? Ok? Daí vem... Ele insiste mais uma vez. Eu só pego cliente ruim.
Só cliente tranqueira, eu não tenho sorte, pois isso só fica, por isso só fico assim ruim, com essa autoconfiança baixa. Então, veja só ele pega tranqueiro. O cara top não pega o bom, o médio, todo mundo pega. Sorte, eu já te falei sobre sorte ou azar. Sorte e azar é jogar a bolinha de gude, cair, mirar longe, acertar, com uma chance de 1 a 1000 você acertar num alvo, sabe? Agora, em vendas, não existe sorte, existe trabalho, existe transpiração. Né? Uma vez eu vi o Silvio Santos dizendo que 90% é pensar, né? E 10% é pensar e 90% é transpiração, meu amigo, é mão na massa. Vai pensando e colocando a mão na massa. Os tranqueiras vão vir, só que os tranqueiras também compram. A gente esquece disso. E vai chegar um momento, na sua maestria em vendas, que você vai entender. Isso é um tranqueira, mas ele compra. E o meu desafio é vender para ele. Só que o cara que está com a autoconfiança baixa, ele já não está pensando assim. Se dizem, uma vez ouvi um coach falar, ele disse que você quer ter sucesso, você quer prosperar, fuja da multidão. Porque a maioria sempre vai te puxar, pensar como o efeito manada, né? Então, saia do efeito manada. Já que sucesso não é normal, então você tem que buscar ser anormal. Mas eu não quero todo esse sucesso. Então, saia de um momento ruim que você está vivendo e vá para o médio. Já muda bastante coisa na sua vida. E aí você já vai até parar de dar ouvidos a essas situações. Né? Eu falei aqui em algumas situações específicas, porque a pessoa, ele está se questionando, mas ele não quer mudar, ele vai dando desculpas. Eu já tentei, tenho muita dificuldade, todo também tem a dificuldade, eu só pego cliente ruim, eu não tenho sorte. Isso não faz parte do mundo dos profissionais. Um grande mestre meu sempre diz isso. Aqui é o mundo dos profissionais. A decisão é sua. E o sofrimento é opcional. E existe sofrimento para querer mais, para estar no top, e existe o sofrimento por estar lá embaixo, no último da fila, ou penúltimo. A escolha é sua, qual sofrimento você quer. Né? E o vendedor, ele não vai superar esse cenário o quê? Fazendo o quê? Ou deixando de fazer? Fugindo do cliente. Né? Atende lá no meu lugar. Quem já fez isso? Eu não estou bem agora. Lógico, você também não, mas você não pode estar a todo momento bem. Mas eu estou nesse mês, nesse semestre de autoconfiança baixa, você vai ter que enfrentar seu medo. É bom que você tenha medo, você vai saber respeitar ele, mas você tem que enfrentar o seu medo, que é o cliente. Né? Se prepare. E a preparação não é só leitura, não é só treinamento, não é só aperfeiçoamento. Ele vem da prática, campo de batalha. E outra coisa, sim, o vendedor também não supera esse momento de autoconfiança baixa se enchendo de desculpas. Né? Muito fácil dar desculpas. Como eu disse agora há pouco, mas só tem cliente ruim, mas ninguém me ama, mas ninguém me quer, mas a empresa não me ajuda, mas fulano, eu pedi para ele me ajudar, esquece, ninguém. Nós nascemos sozinhos nesse mundo. Quem nasceu gêmeos também, nasce e já se separa ali. É a vida. Por mais que tenhamos várias pessoas, mas eu sempre vou estar comigo. A minha sombra sempre vai estar comigo. E mais nada. 24 horas por dia. 365 dias por ano. E a minha vida inteira. Por mais que eu seja casado há muitos anos, eu não vou estar o tempo inteiro com meu cônjuge, ou com meus filhos, ou com meus pais. Então, sem desculpas. Não se ache o coitadinho. Né? Meu Deus. Porque muitas vezes olha o que acontece, quando você está com essa autoconfiança abalada, olha só, você tem a ideia de achar que tudo é para você. Às vezes a pessoa está prosperando, está feliz, está comemorando, ou falou alguma coisa. Olha lá, falou para mim, só porque eu sou o último da fila. Nem vou almoçar com o pessoal hoje, porque, sabe? Eu já tive vendedor assim, com autoconfiança abalada. E eu falei justamente isso. Puxa, você tem que sair desse momento rápido. Eu acho que saiu, né? Porque você está no último, penúltimo aí da fila, você acha que tudo que se fala negativo é por você, ruins de venda, não sei o que, esquece isso.
Vamos subir essa autoestima. Olha para cima e vamos lá. Só você pode sair disso aí. Outra coisa, outra maneira de você não consegue superar esse cenário é que só isso acontece só com você. Procure conversar com um cara que está bombando em vendas, ou aquele que está ali, né, não tem nem muito para cima, não oscila muito, está médio, ou um ótimo. Ele tem várias coisas ruins que acontecem com ele também. Então, vamos lá, sem desculpas. Como conquistar, reforçando a autoconfiança? Fuja dos negativos, de novo. Se questione, eu já falei aqui. Se realmente você quer superar isso, já dei o exemplo da minha colega de trabalho, se está gostando do que está fazendo e se está disposto a sofrer, a sangrar por um tempo. Você vai sangrar por um tempo e para conquistar essa autoconfiança. Porque senão, qual que é o caminho mais fácil? Desistir. Sempre é o mais fácil. Porque o caminho da persistência, da continuidade, existe foco. Exige foco, concentração, exige que você sangre. Exige que você sofra por um tempo. E isso só nos deixa mais forte. Não é isso? Existe um ditado, né? Até um texto bíblico, né? Tudo posso naquilo que me fortalece. E é isso. Isso é puramente verdade. Esqueça essa questão de religiosidade, que aqui a ideia não é isso, mas tudo posso naquilo que me fortalece. E, para superar esse obstáculo, falo a todo momento, estude. Um vendedor tem que ter cultura, um vendedor tem que conhecer sobre o seu negócio, um vendedor tem que conhecer sobre a concorrência, tem que conhecer sobre o seu produto, sobre o produto da concorrência, sobre onde ele está inserido no mercado. O vendedor tem que conhecer técnicas de venda. Ele precisa treinar continuamente. Ah, mas a minha empresa não dá treinamento. Eu acabei de falar. Se ela dá, maravilha. Potencialize isso para você e busque por você. Mais ainda. Se ela não te entrega nada, busque por você. Ah, mas eu não tenho condições. Tem conteúdo demais hoje na internet. Todos têm um celular. Todos têm acesso à internet hoje. Leia constantemente. Ah, mas o público que eu atendo não é tão culto assim, Ricardo, mas esteja você preparado para o próximo nível. Acredite nisso, ele vai vir. Faça treinamentos e se prepare. Sempre se prepare. Tudo isso é preparo. Ok? E no final, eu estou falando como você pode sair, mas uma dica. Algumas dicas do que você pode fazer para já melhorar a sua autoconfiança. Aceite. O não faz parte das vendas. Tenha isso como lema. O que você pode fazer é diminuir a quantidade de nãos, melhorar a sua conversão. E isso vem de tudo que eu já falei. Treinamento. O não sempre vai estar presente. E a máxima, quanto mais não, mais perto do sim. Quanto mais não, mais perto do sim. Aprenda, então, a superar o não. Como? Vamos lá. Existem algumas teorias que dizem que você tem que tentar 5 vezes antes do não absoluto. Eu acho que 5, minha opinião, e tudo que eu falo não é uma verdade absoluta, eu falo da minha experiência de vida, do que eu vi funcionar e do que eu vejo funcionar. Tente pelo menos 3 vezes, com técnicas, não aceitar o não do seu cliente. Porque muitas vezes o primeiro não é falso, o segundo não também é falso, e o terceiro não é por interesse. E muitas vezes ele está fazendo para te testar, outras vezes é porque não consegue decidir. Então, você, vendedor, tem que ajudar o cliente a decidir, com argumentos, com produtos, com conhecimento, com a sua experiência. Então, tente 3 vezes. 3. Então, hoje você está vendo esse vídeo, amanhã você vai atender um cliente, então você vai tentar 3 vezes, contornar as objeções do seu cliente. Ah, mas na primeira, talvez não dê certo, na segunda, na terceira, você vai perceber que na 8ª, 15ª, 50ª vez, vai anotando, você já vai ser outro profissional. E passa
por tudo aquilo que eu falei, atenda mais. Se seu negócio atende 5 clientes por dia, dobre, atende 10. Se tiver a possibilidade, ou atenda mais um. Se você atende um, tente atender 2. Assim, não, eu consigo atender 3 clientes por semana, então tente ir para 4, 5, ok? E aí você vai ter mais vezes para tentar contornar o não dele. E quando você tentar contornar o não dele e não conseguir, ou conseguir, anote essas objeções. E anote o que você fez para conseguir reverter. Olha só como você está aprendendo. Isso é rápido, isso acontece. Em uma semana você já vai perceber a sua evolução. Anote as objeções dele, o que você conseguiu fazer para reverter e o que você não conseguiu. Você tentou 3 vezes e não conseguiu. Você tentou 2 vezes e conseguiu. Você tentou várias vezes, 3 vezes, em 9 vezes, né? 3 vezes, você tentou 3 vezes. Em 3 clientes, você tentou 3 vezes. São 9 vezes. 3 tentativas. Anote. Anote. E assim, e depois você vai estar num nível que você vai conseguir antecipar essas objeções. Eu sempre digo, antecipe suas objeções, não crie objeções. Porque quando você está conhecendo, já tem um dossiê sobre essas situações, você consegue diagnosticar e saber, não, eu já posso falar isso aqui antes. Eu sei que ele vai me falar isso, então eu já vou falar antes, de um jeito que você não cria uma objeção, porque daí eu já vou estar contornando a objeção dele antes. Olha o nível. Atenda mais, tente 3 vezes contornar cada objeção, anote todas as objeções que você teve, como você tentou superá-las e como você superou-as, e aí vai para o último nível. Antecipe as objeções, as que derem. Porque muitas vezes a gente fala demais, coloca uma objeção que não precisaria. Mas como, Ricardo? Eu não conheço o mercado de todo mundo, eu sei que isso funciona. Você vai ter que descobrir no campo de batalha. E você vai ver que funciona. Nenhum cliente é igual ao outro, mas a maioria das objeções no seu negócio são iguais. E você vai aprender a lidar com elas. E a sua autoconfiança, você vai perceber que ela vai voltar cada vez mais. Quanto mais ela voltar, mais você vai vender. Mais você será próspero em vendas. Certo? Então, por hoje é isso que eu tinha para falar. Mande lá para cima a sua autoconfiança. Espero que o que eu falei aqui ajude mesmo de coração e vamos seguir adiante.